Olá, eu sou o Dr. Gustavo Fink. Estou aqui para apresentar o Unimed Smart Help, o novo serviço para atendimento de urgência e emergência da Unimed Rio Claro. Um serviço inteligente que lhe oferece rapidez, segurança, eficiência e muito mais comodidade no atendimento pré-hospitalar. Antes de procurar o pronto atendimento, ligue 0800 770 6766. Unimed Smart Help. Cuidar de você, esse é o plano. O seu corpo é o que você faz dele. A profissional de educação física Juliana Pérez vai falar sobre saúde, nutrição, atividade física e o shape dos seus sonhos no JC Business desta quinta, às 19h30, pelo Facebook e pelo canal do Jornal Cidade no YouTube, @JC Rio Claro. Eu espero você. Olá, muito boa noite a você que acompanha o Facebook e o YouTube do Jornal Cidade, Arena JC, no ar nesta quarta-feira, e hoje vamos falar de basquetebol. Rio Claro Basquete se preparando para a disputa do Campeonato Paulista, que começa no próximo dia 31, e nós vamos trazer as informações hoje recebendo um convidado muito especial aqui no nosso programa, no Arena JC, o técnico do Rio Claro Basquete, Fernando Pena, que estará no comando do Leão mais uma temporada e vai bater um papo conosco aqui falando desse início de preparação, de treinamentos, de contratações, montagem do elenco e tudo que envolve o Rio Claro Basquete nesta nova temporada. Pena, prazer receber, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Obrigado, Léo, mais uma vez pelo convite. Prazer imenso aí poder compartilhar notícias do nosso Rio Claro Basquete. Pena, um pouco mais de tranquilidade, né, para essa temporada 2022-2023 que o Rio Claro começa Campeonato Paulista, e você, diretoria, tiveram um pouco mais de tempo, né, para montar, escolher as peças. Como foi essa montagem do elenco? 9 contratações, né, até o momento, os 2 americanos, Holley e o Dawkins, Arthur Costa, né, que fica no elenco, assim como também o Cassiano Bueno, Humberto, Mogi, Wesley Sena, Rafa Oliveira e João Vitor. E essas as contratações, os remanescentes, como que você montou esse elenco até o momento? Bom, Léo, primeiramente eu acho que a diretoria, Marcelo, que é o supervisor, entrou em contato para a gente dar continuidade desde o momento que nós saímos daquela temporada, pouco tempo, mas contra o Paulistano. E acho que nós acertamos, foi coisa bem rápida, a minha vontade de continuar e manter aqui também. Tivemos algumas outras situações, mas optamos por ficar aqui realmente em Rio Claro para a gente dar continuidade. Eu acho que é um projeto onde minha família está feliz também, a gente está adaptado à cidade. Então, assim, muito contente pela oportunidade de liderar essa equipe novamente. Falando um pouco dos jogadores, nós tivemos Marcelo, junto com a diretoria, me passou um orçamento, mais ou menos o que nós tínhamos, né, dentro de algumas situações, de algumas renovações de patrocínios, algumas situações que não estavam renovados ainda e está em negociação ainda. Então a gente foi muito pés no chão, sabendo o que a gente poderia gastar, para a gente não extrapolar também o nosso orçamento, contando com nossos patrocínios que estão aí junto com nós já mais uma temporada. Então, assim, pensando nisso aí, falando da temporada, nós queríamos ficar com alguns jogadores da temporada passada. Infelizmente, conseguimos ficar com 2, que é o Cassiano e o Arthur Costa. São 2 jovens jogadores que foi muito bem a temporada passada e vão dar continuidade, né? E fomos para o mercado também, devido a algumas incertezas aí também do elenco que estava também, algumas tentativas de trazer 1 ou 2 jogadores, na verdade, mais 2 jogadores que nós queríamos do elenco passado. Infelizmente, não conseguimos renovação por questão financeira. Então a gente optou para ir para o mercado e trocar essas peças. Conseguimos, eu acho que de antemão, assim, bons jogadores de nível técnico bacana, jogadores mesclando, né? Eu acho que ano passado a gente tinha falando um pouco do ano passado, a gente tinha 6, 7 jogadores acima de 35 anos. Hoje nós temos apenas 2, né? O de 32 e o Holloway, e de 35 o Kenny Dawkins, o resto tudo abaixo de 30. Então eu acho que nós vamos ter um time com características mais físicas, mais defensivas, um time mais com a cara do basquetebol de Rio Claro, mais aguerrido, com mais incomodando o tempo todo. Eu acho que é isso que eu acredito que essa rejuvenescida que nós demos do elenco. Então, assim, estou muito confiante. A gente sabe que o campeonato é de altíssimo nível, tanto o Paulista como o NBB, mas eu acredito no trabalho como foi as últimas 2 temporadas. Foi muito bom o que aconteceu nas últimas 2 temporadas. Está entre os 10 melhores, as 2 vezes, né, que nós estávamos como head coach entre os 10 melhores do país. Então isso é lógico,
nós queremos mais, nós queremos colocar Rio Claro cada vez mais alto aí na tabela e nas colocações, mas a gente sabe também que tem que ter pé no chão, a gente, dentro das condições financeiras que nós temos hoje, eu acho que nós fomos para o mercado muito bem e fizemos boas contratações. A gente sabe, né, que assim como qualquer modalidade esportiva, no basquete é parecido com o futebol, mas acho que é um pouco mais complicado. Você praticamente vai ter um time novo, né, com jogadores, claro, 2 remanescentes, mas o basquete é um pouco diferente. Como que você planeja esse trabalho? As jogadas que você gosta, o estilo de jogo que você sabe que se adequa melhor, né, com os jogadores, as características dos jogadores. Como que começa esse trabalho? É como se fosse um ensaio, literalmente. Acho que eu já vi um treino, né, seu. Acho que a primeira vez que você passou por aqui é jogada a jogada, né? Para, volta, repete. É mais ou menos isso. É um ensaio, literalmente, né? Sem dúvida, Léo. A gente tem uma estrutura tática pré-definida já. Eu acho que com esse time, a versatilidade que nós vamos ter, acho que nós podemos abrir um pouco mais caixa de ferramenta e de munições. Então, assim, a gente tem um elenco versátil, então vai nos ajudar também a ter esse plano de jogo. E antes disso, eu acho que nós temos, primeiramente, é pensar na parte física, tá, Léo? Então, assim, os jogadores que vêm de férias, nós estamos no momento de férias, e apresentamos segunda-feira, dia 4. Então, mas antes disso, porque é questão de contrato, a gente, a partir do dia 1º, que foi o nosso contrato, mas a partir do momento que nós conseguimos essa contratação desses jogadores, já foi alinhado um trabalho para chegarem numa condição legal, bacana, isso para nos auxiliar e ajudar também esse entrosamento, que a gente sabe que nós não vamos ter muito tempo para dia 31, os americanos chegam dia 15, então vai ter apenas 15 dias. Então, assim, eu acho que conheci o mercado também, acho que os jogadores, o Cassiano e o Arthur já pude trabalhar junto também, o Cassiano já tinha trabalhado temporadas anteriores em Franca, o Arthur essa temporada, o Kenny e o Roller, nós fomos para a final do NBB juntos, jogando pelo Paulistano, então já tenho um conhecimento deles. O Humberto e o Mogi já foram, na época eu estava no Paulistano também, de ser juvenil, já foram juvenis mesmo, o Humberto no Pinheiros. Então tem um conhecimento de todo o elenco, eu acho que isso aí nos ajuda também a saber encaixar o melhor momento de cada um. Mas nada resiste ao trabalho, né? A gente tem que trabalhar, tem que ter esse encaixe das peças. O caso do Wesley Senna é o caso mais preocupante, que vem de uma lesão, é um cara vindo de uma temporada muito boa e depois teve já 4 meses de uma cirurgia, ele quebrou o braço e ele é o único que chegou abaixo fisicamente, que nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência, principalmente estender um pouco mais a pré-temporada dele. O resto chegou dentro das condições normais do que nós queríamos, de chegar, e já trabalhamos ontem, trabalhamos hoje, trabalhamos segunda, para a gente dar nosso start aí, minimizar também. Eu acho que nós temos o Gustavo Montanha, que é meu assistente técnico também, que a gente filma os jogos e passa os jogos, treinamento, a gente tem uns softwares hoje que nos auxilia para ver jogadas que a gente fazia na temporada passada e até para os caras entenderem onde que eles vão jogar, qual é a jogada, quais as melhores opções. Então, eu acho que nós estamos assim, lógico que é um processo, né? Então, ter paciência, todo ano foi assim, né? A gente começou meio, e no final a gente acabou encaixando e conseguindo a classificação para os playoffs, foi na reta final, na hora que deu esse encaixe. A gente espera com esse planejamento, com as contratações um pouco mais cedo, a gente espera que a gente possa brigar de uma forma mais cedo e mais competitiva, o mais rápido possível. Ô, Pena, e o João Vitor? A gente sabe, né, todo time de basquete, acho que como no futebol, todo mundo quer um meia, né? E no basquete, os pivôs, assim, que se destacam, são caros, estão empregados, né? A maioria deles. E todos os times sempre tentando, né, garimpar um pivô que se encaixa às características dos times. O João Vitor é um pivô de 2,15 metros, é isso? É isso. 2,14. 2,14, mas dá para explorar isso? Bastante. Cara, o João é um menino prospecto, né? Que falavam. Jovem ainda. Jovem, né? 23 anos. Então fez a base no Flamengo, falaram que ele ia para a NBA. Depois teve uma passagem muito boa na Unifacisa a primeira temporada, muito boa. A segunda já não foi tão boa. Agora esteve no Uruguai também disputando o campeonato. Teve boas médias, mas não foi consistente. Ele entrou em contato comigo, por alguns amigos em comum. O empresário dele é o Sandro Varejão, que é um amigo meu dentro da minha casa. E perguntando o que eu acharia dele, uma situação que nós perdemos o Anderson, né? Tava para fechar com o Wesley também, só que o Wesley tinha essa situação de 4, 5 meses aí parado, né? Então a gente, dentro das condições financeiras que tinha, a gente teria que fazer uma aposta e ele partiu dele também, de pegar o telefone, ligar para conversar, para sentir como estava o time, porque ele estava no Uruguai, não estava muito bem mentalmente, estava com saudade da família, da esposa, ele teve alguns problemas aí e não adaptou no Uruguai, quis voltar.
veio para o mercado, a gente sabia, um jovem jogador, a gente fala assim, falo para ele, tive uma conversa muito franca com ele ontem, daqui para frente nós vamos trabalhar, te ajudar, te auxiliar, o protagonista do evento é você, eu vou estar aqui para te ajudar, como eu fiz com o Anderson, como eu fiz com o Gerson, que chegaram como apostas e saíram daqui muito mais fortalecidos. Lógico que a gente não quer que ele fique só apenas 10 meses, a gente quer que ele produza para nós ficarmos aqui 1, 2, 3 temporadas, mas é uma joia, tá? E tanto ele como o Wesley também, o Wesley... São situações, o Wesley já é um pouco mais velho, de 26 anos, mas não teve contrato com o Barcelona de 3 temporadas à toa. Então é um jogador que tem basquete, tem técnica, tem condição física, só que também, vamos falar assim, não se firmou numa carreira, não fez temporadas sólidas. Estava fazendo uma temporada sólida em Caxias, acabou tendo uma lesão séria. Então, assim, a gente optou também para essas duas apostas dentro das condições financeiras que nós tínhamos. Mas estou muito feliz com o elenco, muito feliz mesmo. Acho que nós temos um elenco pouco mais com a minha cara, com uma identidade um pouco melhor aí, pra gente incomodar bastante gente aí. Acho que camisa, né, Pena, também o clima, a identidade que os jogadores, a gente vê isso muito claramente nas últimas temporadas, né? Gerson passou aqui, criou uma identidade com a torcida muito grande, o Anderson Rodrigues também, jogador que criou uma proximidade. É o que você disse, acho que o clima ajuda muito. De repente, nesse atleta que vem numa oscilação nas últimas temporadas, acho que isso dá um up também, né, para esses jogadores. Eu falo assim, eu sou privilegiado, Léo, de trabalhar numa instituição como o Rio Claro Basquete, ter uma cidade envolvida, uma comunidade envolvida, que você sai na rua, todo mundo conhece. Eu fui no meu condomínio agora que eu troquei, cara... Então, o síndico pode ir lá cornetar? Eu falei, pode, cara. Então, assim, a gente tem uma comunidade que envolva mesmo, porque a gente... Isso não é fácil no Brasil, né? Não. Então, assim, antes de contratar qualquer jogador, eu tenho essa conversa muito franca com eles. Sabe onde você está vindo? Justamente, de respeito, né? Eu acho que nós, das últimas 2 temporadas, eu prezo muito por isso. Lógico que nós temos prezado por resultado, tudo. Mas o extra-quadra, para mim, acho que é tão importante como dentro da quadra, principalmente... o respeitar a instituição, né? Respeitar, cara, qualquer pisada de bola fora da quadra é assim, tem que falar assim, tem regras negociáveis e regras inegociáveis. E algumas coisas fora da quadra são inegociáveis no meu ponto de vista. Então, já aviso eles antes. Então, assim, já vem sabendo que vai enfrentar aqui em Rio Claro. Do mesmo lado, também eu falo muito para eles, cara, aquilo ali, aquela atmosfera que nós vimos nos últimos jogos aqui, é de, cara, assim, fui no programa esses dias, aí o cara falou, cara, é de arrepiar, é uma situação que só quem tá dentro ali, então é uma criança que vai assistir um jogo, que tá esperando para poder começar o campeonato de novo. E, assim, muito feliz, assim, porque é o que você falou, essa atmosfera é diferente aqui em Rio Claro. Então a gente espera que esse ano, com jogadores, por exemplo, igual eu falo assim, e foi escolhido muito a dedo a questão, assim, dentro do mercado e do orçamento que nós tínhamos, jogadores que também entendem essa característica. Vamos pegar o Dawkins, dentro da quadra, foi companheiro meu de quarto, companheiro meu no Paulistano. Então, assim, além de jogar muita bola dentro de quadra, o extra-quadra dele é um cara fantástico. Então, assim, ele já jogou aqui, já sentiu, né, como é. Sem dúvida. E normalmente, né, Pena, acho que você pode falar melhor do que ninguém, porque já teve companheiros norte-americanos, quando eles sentem, né, esse calor, esse apoio que poucos times hoje, né, tem, acho que a torcida que enche o ginásio, acho que Franca, Flamengo é uma torcida de futebol, mas enche mais uma torcida de basquete, como Rio Claro, como Franca, acho que são difícil demais. E eles gostam, o americano gosta disso, né? Gosta, cara, e eu falo assim, nós não só escolhemos eles, como fomos escolhidos também, porque os dois, tanto o Desmond como o Kenny, primeiras situações já, cara, estamos no mercado, tem muito interesse, procuraram nós também, veio por valores abaixo do mercado. Então, assim, é importante isso, saber que vieram apostando no nosso trabalho. Eu acho que nós já temos, eu falei para o Marcelo isso aí, nós temos, acho que foi uma conquista, Léo, nessas últimas 2 temporadas. Você falava, eu ia para o mercado, conversava com alguns empresários no primeiro ano, cara, a gente era o patinho feio. Ninguém queria vir porque, gap, tal, não, sabe assim, uma estrutura que não era compatível à tradição de Rio Claro. Eu acho que nós temos 2 trabalhos sólidos, 2 trabalhos de playoff, 2 trabalhos que todo mundo saiu mais valorizado do que chegou. Então, que não foi fácil. Que não foi fácil. Nós sabemos o que nós passamos. Eu falo muito mais. E hoje nós temos, vamos falar assim, cara, se a gente não tô assim, se a gente tiver um dinheiro hoje para ir contratar qualquer jogador, o cara vai vir para Rio Claro porque ele sabe que o trabalho é sério, que a gestão está sendo séria. Então, isso aí acho que nós conquistamos essas 2 temporadas. Isso ajuda bastante. Eu brinco que 70% a 80% do time, se você tiver um valor financeiro, você traz qualquer jogadores aqui em Rio Claro.
E falo mais, dos 12 jogadores que estavam temporada passada, os 10, se a gente tivesse fazendo uma proposta financeira compatível com a que eles tiveram, eles ficariam aqui também. Então, assim, todos queriam ficar. Só que nós temos que optar também pela gestão do time, pela também eu acho que o time mais velho, eu acho que também assim, a gente chegamos praticamente, na minha visão, o time já chegou na tampa, sabe assim, eu acho que não poderia render um pouco mais, então por isso nós tivemos algumas mudanças, pensando talvez em ter um time mais jovem, com jogadores que estão em ascensão, então nós pensamos nisso para tentar brigar em posições melhores. Muito bem, nós vamos para o intervalo aqui no Arena JC. Na volta vamos falar do Campeonato Paulista. Começa dia 31, a gente tem os jogos do Rio Claro, mas antes a gente vai para um recadinho da Apia Veículos. Olá, meu nome é Mônica, sou gerente de vendas do Grupo Apia. Estou aqui para informá-los de uma novidade nunca antes vista. Taos, Nivus e T-Cross com taxa zero. Isso mesmo, as SUVs mais desejadas do mercado agora com taxa zero. E diante desse fato, eu acabei de negociar com a montadora um lote exclusivo de ter esses produtos à pronta entrega. Venha para a Apia mais próxima, faça um test drive e verifique o quanto esse produto é diferenciado. Aguardo vocês. Até mais. Voltamos com a Arena JC. Nesta noite de quarta-feira estamos recebendo aqui o Fernando Pena, técnico do Rio Claro Basquete, falando, né, sobre a preparação, sobre o elenco. Já falamos disso no primeiro bloco. Pena, Campeonato Paulista, dia 31, estreia do Rio Claro, 11 horas da manhã, contra Paulistano. Depois só tem Franca, em casa também, dia 3. E olha, só em agosto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em agosto, Pena, só isso? E 31, né? São 8, né? Vamos falar 31. 31 já é agosto praticamente, né? Vai ser vai dar para você trabalhar um pouquinho, né? Vai dar para ter um... Mas eu falo assim, o campeonato é um start aí, a gente sabe que nós não vamos estar, principalmente esses primeiros jogos, nas melhores condições, nem nós, nem ninguém, o Paulistano. Acho que Paulistano e Franca, por ter uma estrutura... Franca deve vir com... Deve poupar, acho que deve mesclar alguns jogadores, né? Eu acho que deve mesclar alguns jogadores, só que eu falo assim, esses times ainda tem Paulistano e Franca, Pinheiros, tem uma base, uma estrutura boa, né, de sub-22, né, são times que, vamos falar, Paulistano e Pinheiros e Franca deve brigar pelo título da Liga de Desenvolvimento, então são jogadores que dão uma base, muito um suporte. Hoje também, importante falar, Léo, também que nós temos as categorias sub-20, sub-18, que são jogadores que já estão nos ajudando demais, ajudou ontem no treino, ajudou segunda, então assim, vai nos ajudar 3, 4, 5 jogadores do sub-20, nós vamos contar com eles, já contamos com o Arthur lá, que jogou temporada passada já com nós também, que é o Arthur de Abreu, e mais alguns jogadores, Lucas Josuel, que é o filho do Josuel, que está no nosso elenco sub-20 também, temos alguns jogadores... que vai nos assessorar aí, vai ter a oportunidade também, principalmente esses jogadores chegando talvez fora de ritmo, no caso do Wesley, e alguns jogadores tentando entrar em fórmula, os americanos chegando dia 15, então esses jogadores vão acabar sendo bastante utilizados para um campeonato tão duro como esse. E a gente também espera não machucar ninguém, porque a gente sabe que essa questão de pré-temporada acaba assim, forçando um pouco mais. E tem gente, nas últimas duas, acho que nós controlamos bem essa situação. O nosso preparador físico, o Marcão, também tem uma leitura muito boa dessa situação. E a gente espera que possamos fazer um primeiro turno bacana aí. Rio Claro Paulistano, Rio Claro e Franca, depois Bauru e Rio Claro e Pinheiros, Rio Claro e Osasco. Serão 1, 2, 3, 4, 5 jogos aqui no ginásio Felipe Caran, 2 jogos seguidos, né? Dia 31 e dia 3 de agosto, Rio Claro e Paulistano, Rio Claro e Franca. Pinheiros vem aqui também, Osasco e Sorocaba. Pelo que você está analisando, Pena, dos outros times, Franca, né? Sem dúvida, campeão do NBB. Quem mais vem forte aí para esse campeonato também? Bauru manteve uma boa parte, reforçou. E tirando esses dois aí, quem que você acha que pode chegar? São Paulo é um... Franca e São Paulo, o São Paulo vai disputar a final do Mundial, né, do Interclubes, né, que ganhou a Champions. Então, assim, tem jogadores chegando aí, tem um elenco com 10, 11 jogadores de altíssimo nível, né? Manteve a base, manteve a espinha dorsal com Tyrone, Marquinho, Bennett, Elinho, ainda contrataram o Coelho, renovou, ainda contratou o Betinho, Malcolm Miller, que era do Corinthians. Então, sim, colocar todo mundo para jogar. Precisa de ter... esse é o grande segredo, né? Porque tem muito campeonato também, mas só joga 5, né, Léo? Então também tem um grande elenco também. Vamos ver como vai encaixar essas peças. Acho que o Franca, mais uma vez, favorito pela a manutenção de Lucas Dias, Jorginho e Lucas Mariano, é um tripé
Fala para ele liberar alguém pra gente lá. Eu tentei falar do Márcio e do Odiel, mas o Odiel ainda acabou indo para o Paulistano. O Márcio acabaram renovando 2 anos de contrato. Então são jogadores ainda, a gente queria um do Flamengo também, um moleque jovem também, acabou renovando no Flamengo também. Então, assim, realmente, esses times hoje, tirando o Franca, mas os times de camisa como São Paulo e Flamengo, realmente eles atrapalham um pouco o mercado nosso. Então, assim, inflaciona mesmo. Então, mas a gente está muito feliz, cara. Eu falo assim, a gente tem um projeto Rio Claro Basquete e tá, sabe, já tá... Vamos para a segunda temporada. Pegar nossas primeiras conversas, né, Pena? Lembra? Quando começou... A gente não sabe. Não hoje sabe, não. Era um ponto de interrogação muito grande. Nossa, né, demais. Então, hoje a gente já falando, né, de outra conversa, um tempo para você trabalhar, escolher. E é o mais importante, né, Pena? Hoje a gente, além de ter o adulto, né, como você disse, tem as categorias de base do Rio Claro Basquete, do Clube de Campo. Sem dúvida. Então está sendo, né, feita uma manutenção desse trabalho, dessas categorias, e principalmente a manutenção também da categoria adulto, né, que a gente sabe que não é fácil. Como está a economia do nosso país, você conseguir manter isso. E, com certeza, agradecer aos patrocinadores que apostam, estão, né, mantendo essa chama que a gente espera que nunca apague, é o Rio Claro Basquete, né, Pena? É isso, Léo. Eu acho que é muita gente boa assim, envolvida, né? Assim, empresas muito sólidas na cidade, né? Que nos auxilia e nos patrocina, né? Então, assim, a gente é muito feliz, grato com essa situação. O poder público, junto com o secretário, que nos auxilia também, nos ajuda demais na parte estrutural, na parte que acho que faz parte também, qualquer time de cidade, principalmente no interior de São Paulo, todas dependem um pouco da prefeitura, que ajude, que auxilia. Nós temos ginásio, funcionários que trabalham para nós, o secretário, o Ives Carbinetti, que nos dá um apoio muito grande também. Então, assim, a gente tem uma gestão muito boa hoje, né? Eu posso falar assim, sabe? Eu bato no peito que eu falo assim, ó, falei com o Roller, falei, cara, você vai vir, você vai receber em dia. Dalco, você vai vir, você vai receber em dia. Então, assim, a gente põe o nosso na reta realmente porque nós temos uma história aqui de 2 temporadas que foi dessa forma. Então, isso nos auxilia até na gestão do time. Então, se é pouco ou muito, a gente sabe que no mercado é muito duro, mas... E outra coisa que eu estou falando, assim, prometendo, assim, a gente fala assim, a gente está vendo uma pandemia, sabe, esses projetos de estar envolvido mais em escola, sabe, a gente vai voltar a fazer, nós estamos... contratamos jogadores também com perfil que vai nos ajudar também nessa questão de inspirar novos tatus, novos Valtinhos, sabe? A gente vai ter hoje, que você falou, tem as categorias de base do clube que já fazem um trabalho excelente, depois o atleta ele vai começar talvez no 14 lá, ele vai ver que tem o 15 no clube, depois o 16 aqui na prefeitura. Tem uma sequência. Tem uma sequência, talvez ele possa até ir para o Pinheiros, para o Paulistano com 16 anos, 18, talvez sempre acontece, talvez um moleque de 18 anos, talvez, vai ganhar R$800 aqui, mas talvez vai ganhar R$3.500 no Pinheiros. Talvez só que ele vê que talvez tenha um adulto aqui, ele pode continuar o processo aqui. Então isso nos auxilia também, talvez não imediatamente, mas continuando a estrutura dessa forma, base e adulto, eu acho que vamos colher bons frutos aí logo. Bom, falando em bons frutos, a gente está chegando na parte final do nosso programa, Pena, e gostaria de falar você, né? Gostaria de saber de você que reside em Franca, agora aqui em Rio Claro, né? Não, resido em Rio Claro. Reside em Rio Claro agora. Mas como que foi, você que tem tantos amigos lá, o Elinho é seu amigo, como que foi esse título de Franca? O que você sentiu do pessoal falando de lá? Franca conquistando esse título do NBB e a gente fica com aquela inveja boa, né? Sabe que Franca passou também por um processo parecido, você esteve envolvido nesse processo de recuperação também, financeira, de credibilidade, e hoje Franca campeão do NBB. Como que foi? O que você conversou com o Elinho? E fica aquela esperança pra gente, né, Pena? Ô, Léo, eu falo assim, esse dia eu estava comentando acho que aqui mesmo em Rio Claro, com algumas. A diferença de Rio Claro e Franca é que Franca tem 65 anos de basquete ininterruptos. Nunca parou. O Rio Claro, o problema do Rio Claro foi assim, a tradição é a mesma. Entenda o que eu estou falando, a tradição é a mesma. O charme que tem o Rio Claro Basquete é o mesmo que tem o Franca. Agora, o problema é que Franca, assim, tem gestores, e aconteceu, de estar uma situação catastrófica. Mas vamos jogar com o juvenil. Eu cheguei a jogar, quando eu comecei a jogar, eu achei bom, porque quando acabou o dinheiro lá em Franca, que o Hélio foi pro Vasco, não tinha patrocínio, ficou o Elinho, ficou o Chuí e o Fernando Minuti, 40 anos, caras ex-jogadores, mas em prática, juntou mais 6, 7 moleques da base que estavam subindo. Fazer jogo lá. E assim, e aquele coisa feia, cara. Eu falo assim que eu joguei. Até o público, né? Público, assim, cara. Mas não parou. Não. Aí eu falo assim, teve para fechar as portas. Olha o que eu tô falando, estamos falando em 2022, Léo. Franca, em 2016, se você não sabe,
disputou o descenso do Campeonato Paulista contra Sorocaba no grupo da morte. Analisa para você, não estou falando em 2016, com 4 milhões de dívida. Então, assim, o que eu posso falar para o torcedor rio-clarense, que você falou assim, a Franca jogou todos os NBB, ganhou um. Disputou 3 finais, perderam 2 e ganharam uma. Nos 14 NBB, vamos falar de NBB, Franca disputou 12 para participar. 2 para... Não, vamos contratar os melhores, como contratou Jorge. Não, contratou os melhores. Os melhores, agora da edição. Vamos lutar para ser campeão. Nos últimos 12, como que fez? Vamos brigar para playoff, igual nós estamos hoje. Então, assim, hoje, nossa situação é para brigar para playoff de novo, tá brigando, assim, vamos incomodar. Mas é o que eu falo, talvez pareça daqui 6 meses um patrocínio que está aqui hoje, sim, que fala assim, cara, eu gostei. Foi o que aconteceu em Franca, Foi o que aconteceu em Franca, simples, cara. O que aconteceu assim, ó. A situação aqui é muito melhor. Não tem dívida, cara. Não tem ninguém, não tem nada de dívida, tá? O time saudável, não tem nada. Franca tá ainda pagando dívida. Encontrei o Luiz Prior, quando fui para visitar a família. Encontrei o Luiz Prior, que é o presidente do Franca Basquete, pôs a casa como avalista. Tá? Que ele quase se separou da esposa, o presidente do Franca Basquete, porque ele pôs a casa como avalista, Léo, para pegar um crédito de 2 milhões para pagar a dívida que estava em 4. Tô te devendo 40 mil, você aceita 25? Ele negociou a dívida, pôs a casa dele em xeque e montamos o time do acordo que nós tínhamos pagando a dívida até hoje. Eles puseram o ingresso a R$100, foi a maior crítica lá em Franca agora, o torcedor. Eles fizeram quase 300 mil de renda em um jogo. Analisa isso para ver se no basquete, meu Deus, se for uma das maiores rendas que já teve no Brasil. Olha, acho que com certeza é. Então, assim, analisa para você ver. E ainda tem dívida, ainda uma querela que ele falou ainda que está faltando para pagar as situações, porque o SESI encapou o time de basquete e as dívidas quem paga é o Franca Basquete. São 2 coisas distintas. São 2 contas distintas. Então, assim, falando um pouco do nosso Rio Claro, cara, tá muito bom aqui as coisas. Assim, é ter um patrocínio para daqui 6 meses, vamos montar o time outra vez comigo ou com outro treinador, com qualquer situação, com um valor um pouco mais alto, com certeza a gente vai brigar. Você pega o Unifacis hoje, 4 anos gastando quase 4 milhões para montar time, cara. É 4 vezes mais que a gente gastou a temporada passada, Léo. O Brasília ficou em 17º, eu falei pro Martelo, é legal de falar isso aqui, não tô assim, não, trabalho... O 17º ontem, na temporada passada, foi Brasília, que foi 3 vezes campeão do NBB, que teve Giovannone, Alex, Nezin, que gasta 3 vezes mais que nós. Então, assim, isso é legal de falar, porque, assim, não é fácil, você fala assim, tá num nicho de mercado, assim, cara, Brasília fez um negócio NBA, pegaram o Nilson Nelson lá, ginásio para 18 mil pessoas, fizeram repaginar, ficaram a coisa mais linda do que eles fizeram a temporada passada. Americanos ganhando preços... Sim, um time caro, eu estou falando 3 vezes, mas pode ser 2,5, mas com certeza bem mais caro do que nós tivemos. E só que aqui que o que vale, a tradição que nós temos, a camisa realmente pesa, nós vimos contra o Paulistano, nós vimos para chegar na reta final que nós tínhamos que ganhar contra o Unifacis, os 4 jogos. Talvez eu falo, Lula, que é o supervisor técnico, esse dia falou para mim, seu time, cara, é encardido de falar assim, cara, todo mundo que vem, hoje vem para Rio Claro, vem respeitando demais nosso trabalho e vem assim, sabendo que se não jogar, perde aqui dentro. A credibilidade, né, Pena, não é da boca que se cria, né, e sim do trabalho. Isso. E a gente sabe, né, você mais do que ninguém, Marcelo também mais do que ninguém, mas a gente que acompanhou, né, de perto, sempre conversando, como foi todo esse processo para agora a gente chegar e falar que isso está sendo retomado aqui no Rio Claro Basquete, né, a credibilidade, o peso da camisa, né, que, claro, nunca deixou de existir, ficou um pouco adormecido, mas... Hoje a gente pode dizer, a gente viu isso, na minha opinião, aquele jogo contra o Unifacis, a gente conseguiu sentir de novo, né, o que vale o peso que tem o ginásio Felipe Caram e a camisa do Rio Claro Basquete, principalmente jogadores que sabem disso, que respeitam a tradição, e a comissão técnica também, que sabe muito bem o que é o Rio Claro Basquete. A gente sentiu aquilo contra o Unifacis, né, Pena? Foi, cara. Foi um negócio, assim, inacreditável. De arrepiar. Fala assim, antes da pandemia a gente teve alguns jogos, não lembro, até contra o Franca aqui, que a gente vinha de derrotas. Sim. A gente teve um jogo contra o São Paulo que nós ganhamos também aqui, que foi assim, essa atmosfera que eu falo assim, pedindo pro torcedor já, dia 31, é domingo, 11 horas da manhã. É um passeio familiar. Muito. Você pode levar a sua família. Eu acho que hoje nós temos um time, tem um jogo, mas tem um entretenimento, claro, eu acho que tem um intervalo, tem melhor, tem umas líderes, tem as brincadeiras, eu acho que nós tem evoluído o Rio Claro Basquete como uma estrutura,
Então, assim, pedindo mais uma vez para o torcedor rioclarense que venha prestigiar nós, que nós vamos estar lá, nós vamos trabalhar muito para chegar dia 31 e a gente ver casa cheia, ver essa atmosfera que nós sentimos talvez no final da temporada, que a gente possa começar diferente também, com mais crédito para a gente começar a temporada e fazer bons jogos, principalmente dentro da nossa casa, que é onde que nós ganhamos a maioria dos jogos, né? Sem dúvida. Pena, muito obrigado pela sua gentileza de mais uma vez estar aqui conosco. Convite feito, então, pelo Pena, por todos os jogadores, por toda a comissão técnica. Você, torcedor, dia 31, 11 horas, é um domingo, né, Pena? Domingo, 11 horas da manhã, um jogo muito legal, Rio Claro e Paulistano. Início do Campeonato Paulista, depois já tem Rio Claro e Franca, dispensa comentários, né? Então, prestigie, que com certeza vai ser praticamente a apresentação, né, para os jogadores. Vocês vão poder ver os norte-americanos, todos os jogadores novos, né, contratados e também os remanescentes nesse dia 31 contra o Paulistano. Pena, muito obrigado e literalmente um bom trabalho que vem muito pela frente. Obrigado pelo convite, Léo. Sempre um prazer poder falar um pouco do Rio Claro Basquete. Mais uma vez, ressaltar esse convite aí para dia 31, que a gente possa ter aquela casa cheia, o Filipão lotado e nós sentimos aquela atmosfera que nós sentimos contra o Unifacisa, contra o Paulistano, quando nós ganhamos na última bola. Então é isso que nós vamos buscar. Trabalho, fazer um entretenimento para o torcedor em Rio Claro, que eu acho que esse é o nosso papel. E vamos mais uma vez estar junto com a comunidade, tentando envolver mais em projetos, acabando essa pandemia e a gente estar junto aí em projetos para a gente tentar fomentar o basquete aí na cidade. Muito obrigado ao técnico Fernando Pena, muito obrigado a você que esteve conosco nessa noite de quarta-feira. A gente volta na próxima semana com mais um Arena JC. Bom resto de semana, boa noite e até mais. O seu corpo é o que você faz dele. A profissional de educação física Juliana Pérez vai falar sobre saúde, nutrição, atividade física e o shape dos seus sonhos no JC Business desta quinta, às 19h30, pelo Facebook e pelo canal do Jornal Cidade no YouTube, @JC Rio Claro. Eu espero você. Está precisando transformar a gestão da sua empresa com um sistema 100% online? Conheça agora as soluções da Supersoft Sistemas, através de programas especializados em gestão contábil e empresarial. Cuidamos do seu negócio e impulsionamos o sucesso da sua empresa através de tecnologia e inovação com total segurança de dados. Acesse agora mesmo supersoft.com.br e transforme a gestão da sua empresa.